Gente, a gravação tá rolando, viu? Só fiquem quietos aí pra eu testar meu microfone. Ai, Paula, esquece esse teste aí. O negócio é o seguinte: eu e o Gustavo, a gente tem uma fofoca quente pra contar. Prepara que essa história de cair o queixo, viu? Ih, lá vem. Do jeito que vocês estão animados, deve ser babado. Vai, conta logo. Então, tem o cara, o Bentinho, e ele tava apaixonado pela vizinha, a Capitu, sabe? E eles eram praticamente almas gêmeas. Só que aí começou a treta. A família dele tinha uma promessa de que ele ia virar padre. E claro, isso era um problema. Pra completar, o agregado da família, José Dias, começou a botar pilha pra separar os dois. Caralho, não creio, mano. Pois é, mas escuta só, o Bentinho foi pro seminário. Conheceu um tal de Escobar, ficou amigo dele, e depois de um tempo ele conseguiu voltar pra casa e casar com a Capitu. Só que aí veio a bomba. Depois que o Escobar morreu, o Bentinho começou a desconfiar que a Capitu tinha um caso com ele. E o pior, o filho deles, o Ezequiel, era a cara do Escobar. Pelo menos na cabeça do Bentinho. E ele ficou muito obcecado com isso. Caraca, que treta. Mas é verdade mesmo? Ela traiu ou foi só paranoia dele? Cara, eu tô chocado que vocês estão caindo nessa história como se fosse verdade. Na real, esse é a trama de Dom Casmurro do Machado de Assis. Não é bem uma fofoca real, mas ainda assim é uma das maiores discussões da literatura brasileira. O quê? Nossa, vocês me enganaram direitinho, menino. Mas eu amei, eu tô intrigada, eu fiquei intrigada com essa história aí. Pois é, e agora que vocês já estão envolvidos, no podcast Sem Nome vamos mergulhar na trama que acontece em Dom Casmurro. Mas antes de começarmos, vamos nos apresentar. Eu sou a Paula. Eu sou o Pedro. Eu sou a Beatriz. Eu sou o Luiz. E eu sou o Borges, e vou fazer uma provocação para que vocês reflitam sobre as conclusões que os leitores tiram da obra. Afinal, a dúvida é o que move Dom Casmurro. Antes da gente falar sobre o livro, eu acho que vale a pena a gente também falar um pouquinho sobre o autor, né? O Machado de Assis, ou Joaquim Maria Machado de Assis, ele nasceu lá no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Ele foi um dos maiores escritores da literatura brasileira e também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele era filho de um pintor de paredes negro e de uma lavadeira portuguesa. E ele teve uma trajetória de vida notável, ele superou muitas dificuldades da sua origem humilde e se tornou autodidata. E o Machado de Assis, ele iniciou a sua carreira literária no romantismo. Mas foi no realismo que ele se destacou, com obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, que foi a obra que inaugurou o realismo no Brasil, Quincas Borba, de 1891, e o próprio Dom Casmurro, que foi lançado em 1899. Além de escritor, Machado também foi tipógrafo, revisor de textos e trabalhou no funcionalismo público. Ele publicou romances, contos, crônicas, poesias e também peças teatrais. A obra dele até hoje é um marco da literatura mundial, sendo extremamente relevante tanto no Brasil quanto fora dele. E em Dom Casmurro, Machado constrói uma narrativa psicológica única, levantando dúvidas e questionamentos que ainda são debatidos até os dias de hoje. Ele consegue colocar o leitor dentro da mente do Bentinho, deixando uma dúvida na nossa cabeça. Será que ele foi realmente traído? Ou foi a sua obsessão que distorceu tudo? E agora, já com a introdução feita, o podcast segue para análise detalhada do livro. E pra gente começar, a gente vai primeiro apresentar os principais personagens dessa história. O Bentinho, que mais tarde se torna o Dom Casmurro, é o narrador dessa história. Ele conta pra gente tudo com seus olhos. E o leitor vai questionando junto com ele se ele realmente foi traído ou se a suspeita nasceu apenas da sua imaginação, sabe? E é um personagem que parece, em muitos momentos, ser bem racional, mas ele também possui uma boa dose de insegurança e ciúmes obsessivos. Bom, a Capitu é uma mulher enigmática, realmente, que parece ter todos os atributos de uma personagem que poderia, sim, ser acusada de traição. Os olhos de cigana, oblíqua e dissimulada são frequentemente citados por Bentinho como algo que intriga e o deixa meio desconfiado, sabe? No entanto, será que ela realmente traiu? Ou é apenas uma mulher que vive sob a pressão de um homem possessivo e paranoico? José Dias é um agregado da família que, de forma manipuladora, tenta afastar os dois, e se apresenta como alguém preocupado com a moral e os bons costumes. Ele exerce influência sobre Bentinho desde que ele era jovem,
e essa relação de poder sobre o protagonista traz ainda mais complexidade à trama. O Escobar é o amigo fiel de Bentinho, mas também o alvo de suas paranoias. Bentinho se convence de que Escobar teve um caso com Capitu, e após a morte do seu amigo, essa suspeita cresce ainda mais. A figura de Escobar é de tanto como um amigo quanto um possível traidor, o que torna sua presença na história ainda mais ambígua. E por fim, temos Ezequiel, que é o filho do Bentinho com a Capitu. E é ele quem simboliza a dúvida central da obra. Ele é ou não é filho do Escobar? O comportamento dele, as suas semelhanças físicas com o amigo do Bentinho e as imitações que ele faz aumentam ainda mais a angústia do protagonista. Gente, agora continuem por aqui, porque agora vocês vão escutar alguns trechos do livro que foram mais marcantes pra gente, começando pelo Pedro. Trecho retirado do primeiro capítulo. Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Então nesse trecho, logo no primeiro capítulo, a gente já é apresentado o porquê da obra se chamar Dom Casmurro e de onde veio esse apelido. E esse trecho ele também já nos apresenta o tipo de narrador que o Bentinho será. É um homem que se isola e que se fecha em si mesmo. Ele usa o termo casmurro para se referir à sua forma de vida, porque ao longo do enredo do livro, ele vai se distanciar de tudo e de todos. E o título da obra também é uma autoironização. E ele mesmo já começa a nos indicar que a narrativa ela vai ser tendenciosa, que a sua visão de mundo ela não é imparcial. E isso já provoca uma sensação de dúvida nos leitores logo no início do livro, logo no primeiro capítulo. Trecho retirado do capítulo 32. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira, eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Esse trecho é fundamental para a gente entender a obsessão do Bentinho pela Capitu. Ele usa essa expressão, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, para poder simbolizar a ambiguidade e o mistério que ele enxerga na sua esposa. O recurso de comparar os olhos de Capitu a uma onda de ressaca revela a intensidade dos sentimentos dele e como ele se sente atraído e ao mesmo tempo meio ameaçado por ela. Ao longo da obra, isso se transforma numa metáfora para o próprio turbilhão emocional de Bentinho. Agora um trecho do capítulo 75. Escapei ao agregado, escapei a minha mãe indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama e rolava comigo, e chorava, e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu aquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenado, diante dela que choraria de arrependimento e me pediria perdão, mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo.
muito desprezo. Voltava-lhe as costas, chamava-lhe perversa. 2 vezes dei por mim mordendo os dentes, como se a tivesse entre eles. Da cama, ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe, e naturalmente comigo como das outras vezes. Mas por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto. E Capitu ria alto, falava alto, como se me avisasse. Eu continuei surdo, a sós comigo e o meu desprezo. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, e enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com o sangue. Bem, esse trecho é bastante perturbador, pois revela a profundidade do ciúme de Bentinho, a ideia de se fazer padre, de se distanciar de Capitu e ao mesmo tempo a vontade de agredi-la fisicamente, demonstra uma relação totalmente marcada pela possessividade e pela insegurança. A violência em seus pensamentos mostra o quanto ele se sente traído, mesmo sem provas concretas. Agora que lemos esses trechos, a pergunta que fica é: será que Capitu traiu o Bentinho? Ou será que a obsessão dele distorceu tudo que ele viu e sentiu? O que vocês acham? Capitu é realmente culpada ou foi tudo um delírio de Bentinho? Olha, sinceramente, eu acho que o Bentinho foi completamente consumido pelo ciúme. Ele nunca teve as provas concretas, mas a paranoia dele foi tomando conta de tudo, sabe? E ele se deixou muito levar pelas atitudes da Capitu, e por causa disso, ele meio que construiu uma história na cabeça dele. E eu acho que essa história cresceu de tal forma, a tal ponto, né? Que ele passou a ver os sinais de traição em simplesmente tudo, sabe? E eu acho que ele realmente estava desesperado para tentar justificar os medos dele e as inseguranças, né? Olha, Paulo, eu até entendo o seu ponto, mas sei lá, sabe? Eu acho que o que o Machado de Assis ele faz aqui é realmente deixar essa resposta em aberto. Sabe, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha durante o livro inteiro. E, na minha opinião, não dá pra saber se a Capitu traiu ou não. Porque, ao mesmo tempo que cada olhar dela, cada gesto dela parece uma pista, isso pode ser só a visão distorcida do Bentinho que tá narrando a história. E é justamente aí que a coisa fica interessante, né? Porque mesmo que a história de Bentinho seja cheia de dúvidas, as atitudes da Capitu, cara, elas são muito misteriosas, sabe? Como ela pode ser tão calma, tão enigmática? A forma como ela lida com ele, com o próprio ciúme dele. Parece que ela sabe exatamente o que ele sente, mas não entrega a explicação. E convenhamos, ela nunca desmente a acusação dele diretamente. Isso não é meio suspeito? Ah, Bea, mas isso também pode ser uma forma dela não alimentar a paranoia dele, sabia? A Capitu tinha uma personalidade forte, ela não era uma mulher submissa. Talvez ela simplesmente se recusasse a jogar o jogo dele e a se submeter às acusações. Isso só fez o Bentinho se afundar mais na sua própria mente. Ele era inseguro e egoísta, sempre querendo ter o controle sobre tudo e todos ao seu redor. Será que ele não projetou os próprios medos e frustrações nela? Isso é verdade, porque, ela tem uma personalidade forte, independente, mas será que isso justifica ele achar que ela traiu ele? Porque eu acho a história dele com o Escobar ainda mais complicada, sabe? Porque não seria a primeira vez que ele interpretaria um gesto da Capitu. Mas ele faz isso o tempo todo no livro. Ele tinha medo de perder o controle que ele achava que tinha nela. E isso acabou se transformando em algo muito destrutivo, sabe? E é como se ele estivesse criando uma justificativa pro seu próprio fracasso. Ô, gente, mas e o filho, o Ezequiel? E toda a semelhança física entre ele e o Escobar? Sabe, não tem como não levantar essa questão. Claro, pode ser só uma obsessão do Bentinho, mas a ideia de que o Ezequiel poderia ser filho do Escobar, eu não sei. Eu acho que isso adiciona uma camada de mistério na história. Será que o Bentinho está simplesmente vendo o que ele quer ver ou realmente tem algo por trás disso? Ora, pessoal, se a gente for analisar friamente, pode ser tudo uma grande manipulação da parte do Bentinho. Ele tinha uma vida muito confortável e de repente se viu sendo desafiado por uma mulher que não aceitava ser controlada. Ele talvez tenha se sentido ameaçado por Capitu, por ela ser independente e possivelmente por ele não conseguir lidar com os próprios sentimentos de inadequação. Ele queria justificar seu fracasso, e a melhor maneira de fazer isso foi criando essa narrativa de traição. Mas será que ele não teria de alguma forma razão?
Porque eu entendo que a Capitu tem uma postura firme, mas ela foi excessivamente ambígua em muitos momentos. Ela não dava respostas claras, isso talvez tenha deixado o Bentinho ainda mais confuso. Ela sabia muito bem como jogar o jogo da sedução, mas ao mesmo tempo não entregava tudo. Acho que é isso que faz ela parecer culpada, mesmo que no fundo a culpa seja mais dele do que dela. Olha, eu realmente acho que é mais um jogo mental do Bentinho do que qualquer outra coisa. Ele era o tipo de homem que precisava ser o centro das atenções, e de repente, ele não conseguia mais controlar a situação. Será que ele não se prendeu tanto à ideia que estava sendo traído, que passou a ver Capitu como alguém inatingível, incontrolável? No final, quem traiu quem? Talvez ele tenha traído a si mesmo. Aí você foi profundo. Porque, será que ao se afundar na ideia da traição, o Bentinho não acabou se traindo mais ainda? Ele se afastou da Capitu e do amor deles por causa de algo que, talvez nem tenha sido real. A verdadeira traição não seria essa? Trair a confiança e o amor de alguém sem ter certeza do que aconteceu? Nossa, isso que você falou faz muito sentido. Mas, gente, sabe o que eu acho? Eu acho que no fundo a gente só tá caindo na armadilha do Bentinho. Sabe, de tentar ficar procurando uma resposta no meio de um monte de emoções e incertezas. Pra mim, a pergunta que fica é: quem realmente traiu quem nessa história? E será que a gente ficar tentando procurar uma resposta não faz a gente ficar mais perdido ainda na dúvida? Exatamente. Eu acho que é isso que o Machado de Assis queria nos mostrar. A dúvida, a incerteza, o ciúme. Talvez, no fim das contas, o maior traidor dessa história não seja Capitu, mas a própria mente de Bentinho. E quem sabe, a nossa também, enquanto leitores. Pessoal, foi incrível conversar sobre essa obra tão rica e cheia de nuances. Mas agora, a gente quer saber de vocês aí de casa. E aí, Capitu traiu ou não traiu?